Hoje nós começamos uma nova série na nossa comunidade. Uma série que vai desafiar o nosso próprio coração a fazer uma avaliação acerca de quem nós somos. E quem tem dominado a nossa vida, quem tem dominado o nosso viver, ou quem tem dominado particularmente o nosso coração. O nome da série é Ídolos do Coração. O coração como uma fábrica de ídolos. E me parece que talvez para alguns isso seja um tanto quanto estranho. Porque desde o momento da nossa conversão nós aprendemos que o pecado de idolatria é um pecado cometido por outras pessoas, menos por aqueles que conhecem o Evangelho, que foram transformados pelo Evangelho. Quando nós falamos sobre idolatria ou quando nós falamos sobre ídolos, nós fomos treinados a pensar que os únicos seres que acabam caindo nesse pecado são aqueles que vivem, por exemplo, no paganismo, os hindus ou, de repente, os católicos, que fazem imagens de madeira ou de qualquer outra matéria e dedicam essa imagem, essa matéria, toda a sua adoração e toda a sua vida. No entanto, nós também, como homens e mulheres de Deus, nós também quebramos esse mandamento e pode acontecer que o nosso coração esteja cheio de ídolos. E nesses próximos momentos de reflexão da palavra de Deus, nós teremos que fazer uma avaliação muito clara acerca do nosso coração e talvez o seu coração será ferido nas próximas pregações. Porque nós vamos tocar em áreas da nossa vida que ligeiramente nós não gostamos de analisar, nós não gostamos de avaliá-las e nós não gostamos de afirmar que nós, evangélicos ou protestantes ou calvinistas ou reformados, nós também temos ídolos no nosso coração e eles precisam ser destruídos em nome de Jesus. E talvez o grande problema da tua vida e da minha vida, porque nós não temos mais aquela vida de empenho, aquele amor, aquela gana, aquela dedicação, seja o pecado da idolatria no coração de todos nós. E provavelmente quando você perde a esperança, quando você perde a alegria, quando você perde a vitalidade de adorar a Deus, a vitalidade de congregar, a vitalidade de dedicar-se de corpo e alma ao nosso bondoso Deus, provavelmente isso seja resultado da fraqueza espiritual e do processo de insensibilidade que o ídolo que você tem no coração tem produzido dentro de você. Para falar sobre isso, eu gostaria que vocês pudessem lembrar, por exemplo, de uma passagem bíblica. E essa passagem bíblica está em Ezequiel, no capítulo 14. Olha só o que essa passagem diz. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. O que eu quero que você preste atenção na palavra que veio a Ezequiel, naquele cenário e naquele contexto, é o fato de que aqueles homens, naquele período, e os filhos de Deus, eles levantavam em seus corações uma variedade de ídolos. Isso nos faz pensar, então, que idólatra não é apenas aquele que faz uma imagem, começa a adorá-la e dar um sentido divino e um sentido extremamente especial. Mas ídolo é tudo aquilo que pode ocupar a centralidade de Deus no nosso coração. É tudo aquilo que nos faz perder a noção de quem nós somos e de quem Deus é e de qual é o nosso papel e a nossa missão neste mundo. Portanto, é necessário que nós conheçamos também algumas outras visões de alguns autores que hoje nós teremos a possibilidade de conhecê-los. O Timothy Keller vai dizer o seguinte: o que é um ídolo? E talvez essa seja uma pergunta importante hoje, quando nós nos reunimos aqui para bendizermos a Deus, para adorá-lo sobre todas as coisas. A pergunta é: o que é um ídolo? Porque geralmente no senso comum nós imaginamos que um ídolo é uma imagem construída por mãos humanas, e nós damos essa imagem, ou algumas pessoas dão a essa imagem um certo poder, ou uma certa centralidade da sua vida e do seu coração. Mas o Tim Keller vai dizer: um ídolo é qualquer coisa que absorva seu coração mais do que Deus. Qualquer coisa que seja tão central e essencial em sua vida que, caso a perca, achará difícil continuar vivendo. Um ídolo tem uma posição de controle tão grande em seu coração que você é capaz de gastar com ele a maior parte da sua energia, seus recursos financeiros e emocionais.
sem pensar duas vezes. Um ídolo é qualquer coisa que você olha e diga, no fundo do seu coração, se eu tiver isso, sentirei que a minha vida tem sentido, e então saberei que tenho valor, estarei seguro em posição de importância. Perceba como a visão desse autor começa a redefinir o nosso critério do que seja ídolo. Ídolo é qualquer coisa que possa ocupar a exclusividade e a centralidade, ou ao mesmo tempo a singularidade de Deus do nosso coração. E isso vai nos fazer avaliar, por exemplo, que tipo de relação nós temos com os nossos filhos, que tipo de relação nós temos com o nosso trabalho, com o sexo e com uma variedade de outras coisas que são boas, que são importantes, mas quando não compreendidas no seu devido local, elas podem tomar conta do nosso coração. E se elas tomam conta do nosso coração, nós dedicamos mais tempo, mais energia, mais toda a nossa vida em prol disso. Portanto, é momento de você fazer uma avaliação e de eu também fazer uma avaliação. Quais são as coisas que eu tenho dedicado mais tempo na minha vida, nessa jornada cristã? Quais são as coisas que têm ocupado toda a centralidade e em quem eu tenho depositado a energia, a minha inteligência, o meu corpo, a minha vitalidade? Naturalmente, nós imaginamos que ídolos são pecados cometidos pelos católicos, mas quando nós fazemos uma avaliação de toda a palavra de Deus, nós perceberemos que nós também, filhos de Deus, renovados pelo Espírito, transformados pela palavra, também pecamos nessa área. Há um outro autor que traz também uma definição importante sobre ídolos, que é o Mahoney. Ele vai dizer: sempre que depositamos qualquer porção da nossa confiança, não importando quão pequena, em algo que não seja o próprio Deus, você e eu cometemos atos de idolatria exatamente tão sérios quanto se dobrar diante de uma imagem de madeira grosseiramente talhada. Portanto, idolatria de um ou de outro tipo precede cada um de nossos incontáveis pecados. O que esse autor está tentando dizer de maneira muito clara para o nosso coração é de que a idolatria presente no coração dos homens, ela é apenas a base de tantos outros pecados que ocorrem todos os dias. Porque é um momento em que, de alguma maneira, eu imagino que a minha vontade, que o meu desejo, eles podem definir o modo como eu vou me relacionar com Deus. De tal maneira que a idolatria ou os ídolos, eles acontecem desde a origem do homem. Quando os nossos primeiros pais optaram por não obedecer a Deus, eles escolheram alguém para servir. Quando eles ouvem a voz da serpente e agora vivem de maneira clara, seguindo os parâmetros estabelecidos por Satanás ali no Éden, eles optaram por adorar alguém. Eles adoraram o próprio Satanás, adoraram a própria serpente quando obedeceram aquilo que a serpente havia dito. Mas eu ouso dizer que, na verdade, eles obedeceram à sua própria vontade. Eles obedeceram ao seu próprio desejo. Apesar, ou sendo tentados por Satanás, Satanás não teria poder para fazê-los escolher ou deixar de escolher. Ele é apenas um agente do mal que tenta-os. E eles, conduzidos pela sua livre vontade, pelo seu livre arbítrio, optaram por não amar a Deus, optaram por não obedecer a Deus, logo eles tinham os ídolos. Os ídolos eram as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, que não se limitaram ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deste modo, então, nós temos a possibilidade de olhar para a história que lemos nessa noite. No livro de Êxodo. A história de um povo que foi liberto pela graça de Deus e liberto pelo amor de Deus. Tivemos a possibilidade de fazer a leitura do capítulo 20. Mas eu gostaria que você pudesse pensar um pouco sobre como Deus manifestou o seu poder libertando um povo. As pessoas estavam há quase 400 anos subjugadas pelo poder daqueles homens e daquelas pessoas, pelo poder daquela nação. E Deus então manifesta a sua graça, manifesta o seu amor quando Ele resolve tirá-los, Ele resolve libertá-los, Ele resolve fazer com que aqueles homens pudessem caminhar para um projeto estabelecido por Deus. Nós temos então a história da libertação. É muito importante compreender que o livro de Êxodo, ele de alguma maneira nos conduz a pensar acerca da nossa própria vida. Nós também fomos libertos pelo poder de Deus, nós também recebemos uma nova história, nós também fomos resgatados do mesmo modo que aquelas pessoas do passado foram resgatadas.
Deus manifestou a sua bondade, a sua graça e, acima de tudo, o seu poder quando tira um povo de um estado de completa frieza e coloca naquele povo o seu poder e a sua mão. Do mesmo modo como nós caminhávamos nesse mundo segundo os nossos próprios desejos e caminhávamos segundo os deuses que habitavam, e Deus nos libertou. No capítulo 20 nós encontramos então Deus entregando as tábuas da lei. Deus entregando uma lei moral, uma lei que iria produzir naqueles homens e naquelas mulheres a possibilidade de viver uma liberdade definida, uma liberdade com critérios, uma liberdade com parâmetros. Eles são chamados. E nesse exato momento nós encontramos então cerca de 10 palavras, 10 conceitos, os 10 mandamentos. Tão conhecidos, tão repetidos, mas provavelmente pouco obedecidos, inclusive por nós, que amamos a Deus, que temos um coração voltado para a glória dEle. O mandamento diz o seguinte: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Você conhece perfeitamente essa mensagem. Você até afirma que você não quebra esse mandamento. Você tem dito, por exemplo, que durante toda a sua vida, depois que Jesus mudou o seu coração e a sua história, nunca mais você feriu esse mandamento, porque você se tornou um cristão regenerado pelo poder do Espírito Santo, e você não tem outros deuses, você não dobra diante de imagens, você não faz nada daquilo que os pagãos fazem. Mas isso é um engano. Você é um idólatra. Eu sou um idólatra. Nós temos deuses e ídolos nos nossos corações. E eles se disfarçam. As nossas virtudes podem se transformar em ídolos. Os nossos filhos podem se tornar em ídolos. O nosso dinheiro pode se transformar em ídolo. A universidade pode se transformar em ídolo. Um namoro pode se transformar em ídolo. Um casamento pode se transformar em ídolo. Qualquer coisa que ocupe a centralidade de Deus em nosso coração e que nós começamos a depositar mais confiança, mais força, mais energia nessas coisas, elas nos fazem quebrar o mandamento que ouvimos. Isso é algo que nós precisamos reavaliar a nossa vida. Porque, de acordo com o Salmo 115, aqueles que criam ídolos se tornam semelhantes aos próprios ídolos. E eles vão se tornando a própria personificação de uma invenção da sua mente e do seu coração. E quando nós imitamos os ídolos que criamos, nós vamos perdendo vitalidade, alegria, empenho, comunhão, coragem, e nós vamos nos tornando pessoas frias, distantes, incapazes de ouvir a voz de Deus. E eu jamais gostaria de conduzir uma igreja onde o próprio pastor tem ídolos na alma e ídolos no coração, e ele não consegue se libertar desses ídolos, porque nós só podemos nos libertar desses ídolos com a palavra poderosa de Deus na alma. Eu não gostaria de conduzir homens que afirmam libertar outros homens da idolatria, quando na verdade nós somos idólatras. Quando na verdade nós estamos tão amando o nosso emprego, amando o nosso dinheiro, amando a nossa família de maneira desproporcional àquilo que Deus estabeleceu, que aquilo que é bom, bonito e abençoador se transforma num pecado no nosso coração. Nós então podemos olhar para esse versículo e a partir dele aprender algumas coisas. Nós podemos aprender alguns conceitos. Antes de avaliar os conceitos, olha só o que João Calvino disse sobre o primeiro mandamento. Esse mandamento tem como finalidade mostrar que é vontade de Deus que somente Ele tenha preeminência e de que Ele seja exaltado pelo seu povo. Para que isso aconteça, Ele quer que sejam afastadas de todos nós toda impiedade e toda superstição pelas quais a glória da sua divindade é diminuída ou obscurecida. Quando Calvino olhou para o primeiro mandamento, ele disse: o homem, ele tem um coração cujo coração começa a criar agora superstição, ilusões. Nas suas institutas ele vai dizer, por exemplo, que o coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração humano, ele produz ídolos todos os momentos. Nós criamos ídolos, e quando criamos esses ídolos e eles já não nos satisfazem mais, nós vamos criando rotineiramente, no cotidiano da existência, vários ídolos que constituem a nossa própria história. Mas quando nós olhamos para o primeiro mandamento, nós encontramos 3 ensinos essenciais. Quais são eles? Em primeiro lugar,
O primeiro mandamento nos ensina sobre o senhorio de Deus. O texto bíblico diz: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. A expressão que eu gostaria que você estivesse atento é: eu sou o Senhor. A palavra hebraica, Yahvé. Eu sou o Deus gracioso, o Deus que faz um pacto, o Deus que tem senhorio sobre todas as coisas. Deus estava estabelecendo para o coração de uma nação a verdade básica e a verdade absoluta de que Ele tem domínio sobre todas as coisas. Como Senhor do mundo, como Senhor da história, como Senhor das nações, Ele requer que todos os homens estejam compreendendo de que Ele tem o controle sobre a dinâmica da vida, de que Ele tem o controle sobre a dinâmica da história. E, portanto, todos os homens, inclusive aqueles que estão sendo libertos ou foram libertos, deveriam compreender isso. Ele é Senhor do tempo histórico, Ele é Senhor de indivíduos, Ele é Senhor das nações. Eu posso afirmar isso porque quando o texto fala, então falou Deus essas palavras, eu sou o Senhor teu Deus, uma relação individual e comunitária com o seu povo, que te tirei da terra do Egito, um Deus que interfere no tempo, da terra do Egito interfere sobre as nações. Então Ele é Senhor de um indivíduo, Ele é Senhor de uma comunidade, Ele é Senhor de um tempo histórico, Ele é Senhor das nações. Quando nós olhamos para o primeiro mandamento, é muito importante compreender essa verdade bíblica de que Deus exerce senhorio sobre os homens. Mas a primeira pergunta que nós precisamos fazer ao nosso coração é se Deus de fato tem sido Senhor do nosso coração. Se Ele tem sido Senhor da nossa história, se Ele tem sido Senhor dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, se nós podemos fechar os nossos olhos e afirmar com toda a vitalidade, Deus, Ele tem sido Senhor da minha família, dos meus filhos, dos meus sonhos, da minha história, e eu me submeto completamente ao senhorio dEle. Porque quando você ama mais os teus filhos e dedica aos teus filhos uma força emocional maior do que você dedica a Deus, então Deus não é Senhor dos seus sentimentos. Quando você passa toda a sua vida lutando, escravo do trabalho, imaginando que o trabalho é a base da sua felicidade, é a base da sua conquista, é a base da sua visão ou da sua própria vida, você esquece e Deus deixa de ser Senhor. Eu tenho visto tantas pessoas correndo todos os dias, tentando sobreviver em um país que enfrenta uma variedade de crises, crises econômicas, crises morais, crises existenciais. Mas eu tenho visto muitos crentes, muitas pessoas que temem a Deus, perdendo o foco, perdendo a capacidade de compreender que Deus é Senhor de todas as coisas e ninguém pode ocupar o senhorio dele na nossa vida. Mas de vez em quando eu encontro, por exemplo, o trabalho sendo o senhor do coração de muitos cristãos. E nós vivemos na velocidade do trabalho, nós estamos completamente dominados, domesticados, e o trabalho se transforma numa espécie de Deus. E você permanentemente trabalha, você permanentemente está dentro de uma estrutura da escravidão. Ele nos libertou de todas as coisas. Mas de vez em quando existem outras coisas também que ocupam a centralidade e o senhorio do nosso coração. Às vezes nós imaginamos, por exemplo, que os nossos relacionamentos interpessoais, ou os nossos relacionamentos com as pessoas são mais importantes do que o próprio Deus. E nós não nos importamos com o que Deus pensa. Nós colocamos um projeto na nossa vida, colocamos um projeto no nosso coração, estabelecemos critérios pelos quais a própria palavra de Deus diz: tome cuidado, mas você fica tão cego com uma paixão, você fica tão cego com um relacionamento que você não consegue perceber que aquele relacionamento, seja com teu filho, seja com teu marido, seja com teu noivo, seja com qualquer outra pessoa, ele é mais importante do que o seu compromisso com Deus. E você ama mais o teu relacionamento do que o próprio Deus que te criou para amá-lo. Você ama mais os teus filhos do que o próprio Deus que criou e te deu filhos para que você pudesse educá-los segundo a lei do Senhor. Você ama tanto essas coisas que você não percebe que você se tornou um pequeno idólatra que dedica tempo que deveria ser dedicado para Deus.
Perceba como boas coisas, dadas por Deus, presentes de Deus, podem se transformar em ídolos no nosso coração. Que tipo de relação você tem com os teus filhos? Que tipo de relação você tem com o trabalho? Que tipo de relação você tem com os líderes desse tempo presente? Nós vivemos num tempo em que, muitas vezes, os líderes exercem um senhorio no nosso coração. Nós não sabemos tomar uma decisão, e para tomar uma decisão, nós sempre submetemos aos nossos líderes cegamente. Eu sei que é importante, por exemplo, um pastor participar da definição de muitas coisas na sua vida. Eu sei que é importante que um pastor esteja ouvindo, batendo um papo, aconselhando, mas eu tenho contemplado no século 21, homens e mulheres de Deus que eles idolatram os seus líderes, imaginam que eles são a base da felicidade, idolatram de tal maneira que eles só vão ao templo se os seus líderes estiverem. Transformaram homens pecadores, homens caídos, em semideuses que podem responder, que supostamente podem fazer tudo. Como é que isso acontece entre os presbiterianos? Quando, por exemplo, você descobre que naquela noite o teu pastor não é o expositor da palavra. E se ele não é o expositor da palavra, você passa com o seu carro ali em frente à igreja e você pergunta ao diácono: quem é o pregador nessa noite? Eu não sei, o que eu sei é que não é o pastor, que não é o nosso líder. Então você pega o teu carro e você faz questão de ir para uma próxima igreja presbiteriana ou para um próximo templo, porque afinal de contas, aquele que você imagina que é digno de pregar a palavra não pregará aquela noite. Isso é idolatria. Nós ouvimos a palavra de Deus dos lábios de homens e de mulheres. Nós compreendemos que Deus fala através dos seres humanos. Ele manifesta o seu poder e a sua graça através de homens e de mulheres que o temem. Mas poucas vezes nós compreendemos essas coisas. Geralmente nas férias, os nossos pastores, o que mais acontece é: e se ele não está, eu não vou. O número de pessoas na igreja, no dia que o pastor não está, diminui. E a minha pergunta é: será que o número de pessoas diminui porque, afinal de contas, o pastor tem se tornado uma espécie de ídolos, ou de ídolo, e eu só vou à igreja quando ele está presente? O que tem tirado a tua força? Analise, qual é a coisa que você mais gosta nesse mundo? Pergunte se essas coisas não estão roubando a glória de Deus dentro do seu coração. Eu queria que você pudesse fazer um exercício agora. Quais são as coisas que você mais ama? Porque em alguns momentos essas coisas, elas podem tirar a noção de quem é Deus na sua vida. Eu sei que trabalhar é importante. Eu sei que namorar é doce. Eu sei que estudar para um concurso público é digno. Mas quando você dedica mais tempo, mais atenção, mais o seu vigor para essas coisas estão se transformando, os ídolos estão te conduzindo à idolatria. E sabe o que acontece com o coração de idólatra? Ele vai perdendo a consciência do senhorio de Deus sobre a história, sobre as nações, sobre si mesmo. E ele vai perdendo a intimidade com Deus. E a frieza espiritual é resultado de idolatria na alma dos filhos de Deus. Quando eu parei para fazer o estudo acerca desse tema, eu fiquei chocado com os ídolos que habitam no meu coração. E quero dizer para vocês que muitos aqui estão fracos, porque estão cheios de ídolos. Muitos aqui já não possuem mais vigor espiritual, porque o vigor espiritual está sendo destruído pela dedicação a algum tipo de ídolo. E se Deus não quebrantar o nosso coração, nós seremos destruídos. E todas as vezes que nós tocarmos no ídolo do seu coração, vai doer ou você vai se rebelar e endurecer.
A dica que eu te dou como pastor é: se Deus está quebrando o ídolo do teu coração, você precisa dar graças a Ele. Mas todo ídolo, quando é arrancado de dentro de nós, traz profundas dores, sangra, destrói com o nosso coração. Ser liberto de um ídolo é um processo dolorido, intenso. Destrói o nosso ser. Mas sabe o que eu posso dizer para você? Quando Deus arranca o ídolo do seu coração, quando Deus rasga o seu coração, você sentirá dores, mas o mesmo Deus que rasga o seu coração tirando esses ídolos, é aquele que tem o poder para cicatrizar, consolar, ninar, abraçar, fortalecer a sua história e a minha história. Você acha isso estranho? Não é muito mais fácil olhar para os ídolos dos católicos? Não é muito mais fácil condená-los? Não é muito mais fácil dizer que nós não quebramos esse mandamento porque nós somos evangélicos? Hoje eu quero que você pense um pouco sobre isso. Eu quero que você pergunte ao seu coração: querido Deus, eu ainda reconheço o senhorio do Senhor em minha vida? Hoje é a abertura de uma série de pregações sobre isso. O que eu posso dizer para vocês é que nós seremos destruídos por Deus. Nos próximos domingos, nós teremos os nossos corações completamente rasgados. Nós sairemos feridos, emudecidos, envergonhados. Porque coisas como o dinheiro, como a pornografia, como o sexo, como o trabalho, como tantas outras coisas, elas serão quebradas dentro de você. E elas serão quebradas dentro de mim. E se você não receber da parte de Deus um avivamento, você se tornará completamente um idólatra. E Deus não nos criou para a idolatria. Ele nos criou para a glória dEle, para exaltá-lo sobre todas as coisas, para perceber as manifestações do seu amor todos os dias, para ouvir a sua voz através da palavra, das canções, de um bom conselho, de uma igreja que o ama, que o teme. Prepare-se para aquilo que Deus fará em você e tem feito em mim, nos textos que eu tenho lido, naquilo que eu tenho percebido nesse período de análise. O primeiro mandamento tem 3 ensinos. O primeiro deles, a exclusividade de Deus. O segundo deles, o senhorio de Deus. O segundo deles, a exclusividade de Deus. E o terceiro deles, a singularidade de Deus. Ele é Senhor de todos os homens. Ele requer exclusividade da nossa alma. E Ele é único. Ele é singular em seu ser. Ele é singular em seu olhar. Ele é singular no modo de fazer todas as coisas.
Hoje eu gostaria de analisar esse primeiro ponto. E queria que você pudesse tranquilamente fechar os teus olhos e passar por um período de oração. Gostaria que você pudesse pensar nas coisas que têm tomado mais o lugar de Deus no seu coração. Eu gostaria que você pudesse pensar que o teu coração é como um trono. E a pergunta: quem é que tem sentado nesse trono do teu coração? Quem tem assentado no trono da sua vida, no trono da sua história? Às vezes, quando você olhar para o teu coração, você verá que existem vários ídolos sentados no teu coração. E o único que é digno de assentar, de dominar o seu coração, é o Deus que nos libertou da escravidão em Cristo. Então confesse os seus pecados, que eu confessarei os meus. Nosso querido Deus, como é difícil reconhecer que nós temos ídolos no coração. Como é difícil afirmar que, por vezes, o trabalho, o dinheiro, os nossos bens, eles estão tomando conta da nossa vida. Como é difícil perceber que coisas aparentemente simples e dadas pelas tuas mãos, elas estão atrapalhando o nosso crescimento espiritual. Nós suplicamos que o Senhor possa destruí-las com o teu poder. Nós suplicamos que nessa noite todos os membros dessa igreja sejam tocados, sejam libertos, porque às vezes nós damos mais ouvidos à nossa família do que ao Senhor. Às vezes nós tememos mais a nossa família do que aquele que tem o poder de tirar a nossa própria vida, e não é o diabo, é o Senhor mesmo. O Senhor tem o poder para nos matar. E nós tememos mais os valores dos nossos pais do que os valores da tua palavra. Às vezes nós estamos estudando tanto e perdemos a força de ler a tua palavra. Nós desenvolvemos cálculos, nós recitamos fórmulas, mas nós não sabemos recitar mais a tua palavra. Nós conhecemos tantas coisas, mas não conhecemos mais o teu caráter. Nós navegamos na internet e nos contaminamos com todas as coisas perigosas que ali estão. Por isso estamos fracos. Por isso já não há mais desejo de congregar. Por isso já não há mais desejo de ouvir a tua voz. Por isso o sermão, ele não é bom. As músicas não são boas. O ambiente é desconfortável. Por isso nós ouvimos a tua palavra com reserva na alma. Porque nós estamos nos tornando os ídolos que criamos. Frios, inanimados, sem força. Tem boca, mas não falam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos, mas não veem. É assim que nós estamos nos tornando, semelhantes aos ídolos construídos pelo nosso próprio coração. Aviva a tua obra no nosso coração. Aviva a tua obra na nossa vida. Através de Jesus Cristo, aquele que tem caminhado conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém.